Pessoal, neste vídeo eu vou ensinar para vocês o que é CRI e CRA. De uma forma muito simples, vocês vão entender o que é mais estas siglas da renda fixa. Cleiton Feliciano, do canal Criado pela Mente. E aí, criadores e criadoras pela mente, tudo beleza? Como prometido, eu nessa minha jornada aí de ensinar para vocês sobre renda fixa, eu vou falar hoje mais de duas dessa salada de letras aí. Eu já falei o que é o CDB, eu já falei o que é um LCI, o que é um LCA, e agora eu vou falar simplesmente o que é um CRI e um CRA, que são outros dois irmãos parecidos com os LCIs e os LCAs. Eles são diferentes, um pouco mais complexo. Então hoje, mais uma vez, mais uma aulinha aí para vocês aprenderem comigo. Então, começando, o que significa um CRI e um CRA? CRI é um certificado de recebível imobiliário e um CRA é um certificado de recebível do agronegócio. E eu vou estar sempre falando para vocês sobre renda fixa, mas eu já estou quase concluindo no meu canal. Se vocês quiserem ver o que é um CDB, uma LCI, uma LCA, é só entrarem no meu canal, fazer uma maratona nos meus vídeos e vocês vão saber um por um. Então hoje, mais uma vez, é sobre um CRI e um CRA. Então, pessoal, para ficar bem mais didático para vocês, eu deixei esse desenho pronto aqui, porque eu sou bem especialista em desenho. Então, vamos para começar de uma forma mais didática mesmo, para todos vocês que estão me assistindo. E mais uma vez, quando a gente fala em renda fixa, primeiro que não é nenhuma indicação, porém quando a gente fala em renda fixa, são geralmente para pessoas mais conservadoras, pessoas que têm uma certa aversão à renda variável, porque a renda variável de alguma forma tem aquelas oscilações que não se encontram na renda fixa. Então, nesse meu desenho aqui, muito bacana, bem didaticamente eu vou ensinar para vocês. Eu, aqui na minha bela cidade, Pouso Alegre, sul de Minas, quem é daqui da região ou quem é da cidade conhece, eu tenho um loteamento do lado de um trevo aqui que tem o apelido de Trevo do Costinha. Aí, suponhamos, para vocês entenderem, neste meu loteamento eu construí esse barracão. Aí, como que é? Eu pego esse meu barracão e o que eu vou fazer? Eu construí o barracão para fazer uma locação. Eu gastei de X dinheiro nele. Aí, o que acontece? Eu quero alugar ele. Aí, tem aqui na minha cidade, também para quem é daqui, tem uma empresa muito grande e famosa que muitos vão conhecer, que chama-se Ambev, né? É uma distribuidora de bebidas e vários produtos, que ela é dona de um market share gigante no país. Ela deve ter mais de 60% do mercado nacional. Aí, suponhamos, eu com o meu galpão construído neste meu lote, né, do lado do trevo ali. Eu chego, por coincidência, a empresa está próxima desse barracão construído por mim, eu chego no dono da Ambev e falo para ele: você não quer alugar de mim este galpão, visto que é maior do que da onde vocês estão? Aí ele pega e fala: não, vou alocar de você sim, Clay. Ou seja, nós temos um negócio, fechamos o negócio, nós vamos fazer um contrato de 10 anos. Nesse contrato, o valor total do contrato é de 14 milhões de reais no período de 10 anos, beleza? Para vocês ficarem para entender. Aí, nesse meio termo, eu penso comigo, eu vou chegar no dono da empresa Ambev e vou falar para ele: eu salvo engano, o nome um dos donos da Ambev é o Paulo Hammer. Não sei se é Hammer certinho, mas é Paulo Hammer. Eu vou chegar e falar: Paulo, seguinte, você não tem condição, você não topa pagar esse 14 milhões de reais para mim de uma vez só? Logicamente que para uma empresa não vai valer a pena. E ele vai com certeza falar: não, Cleiton, para mim compensa eu pagar mensalmente, como está já acordado. Então, eu tendo esta negativa por parte do dono da Ambev, para onde que geralmente o dono do setor do galpão, né, que por isso que é um CRI, certificado de recebíveis imobiliários. Só que eu fiz esse desenho, eu fiz esse quadro, porque tanto serve para um CRI que é do setor imobiliário, como para o setor do agronegócio. É a mesma coisa para um, serve para outro, a mesma dinâmica. Por N motivos, ele vai falar assim: não é viável para mim adiantar, eu vou atrás de uma securitizadora. E para você que não sabe o que é uma securitizadora, eu vou deixar na tela aí, ou você dá um Google. E não confundam securitizadora com seguradora e nem com secura na boca, que eu vou dar um golo de água aqui que deu secura na minha boca também. Eu vou procurar a securitizadora, e a securitizadora
que ela vai fazer? Ela vai me repassar um dinheiro, porque para mim, como investidor, é melhor eu ter esse dinheiro já direto na minha mão do que aguardar de alguma forma 10 anos até que se cumpra esse contrato e eu ter o valor final, que é de 14 milhões de reais. Só que numa contrapartida, porque é assim que ela funciona, é assim que a securitizadora faz, o que ela faz? Ela fala, não, Cleiton, eu pego a sua dívida. Eu recebo 10 milhões, essa diferença de 4 milhões se chama um spread, que é a negociação. Por quê? Ela vai me passar de cara, eu já adiantei, por isso que quando fala certificado de recebíveis, tanto do setor imobiliário como do setor do agronegócio, recebíveis, tentam entender. Vou até colocar aqui, ó, recebíveis. Na verdade, recebível, né? Recebível é alguma coisa que eu tenho um crédito a receber, futuro. A securitizadora faz. Ela me repassa, eu como dono do galpão, os 10 milhões e ela vai transformar um fluxo de caixa futuro em um título conhecido como CRI ou CRA. Tendo isto feito, aí que entra você, investidor. Já ouviu falar desse CRI e CRA e não sabia o que era. Então, de uma forma muito didática, você que vai investir, e também eu vou deixar imagens de vários CRIs e CRAs que eu encontrei no Banco Inter, que mais uma vez eu tenho conta nele, aí você vai encontrar em várias corretoras. Geralmente é um investimento de, no mínimo, médio a longo prazo, de 3, 4, 6, 10 anos. E tem na base ali de investimentos de R$1.000 cada CRIs. Eu não lembro exato se tem muito abaixo ou muito acima. Aí a securitizadora, ela adianta esse dinheiro para mim, que é o dono desse galpão, e ela emite esses títulos. Aí vocês que vão investir nos CRIs e nos CRAs vão receber esse spread que eu falei, que é de 4 milhões de reais, que vai ficar uma parte com a securitizadora, né, porque ela fez essa intermediação, e na verdade esses 4 milhões vai ficar repartido entre quem está investido num CRI e a securitizadora que está fazendo a intermediação. Então, tendo falado tudo isso, uma coisa também tem que chamar atenção. Por isso que eu coloquei aqui. O CRI e o CRA, como não parte dos bancões, é praticamente de uma iniciativa aqui privada, ou seja, é de um galpão meu, que eu fiz uma negociação com essa securitizadora, e a securitizadora não é um bancão, não é um banco, então não tem a proteção do FGC. E mais uma vez, FGC eu expliquei em todos os meus vídeos, mas mais uma vez eu falo, é Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF, por instituição, então não tem a proteção do FGC. Então, querendo ou não, é menos uma garantia de não ter essa proteção aqui. Outra coisa, como as LCIs e LCAs, que eu também já tenho um vídeo, que se vocês tiverem dúvida, vão lá e vocês vão tirar essa dúvida, no CRI e no CRA funciona mais ou menos da mesma forma. Como é um setor que o governo geralmente gosta, porque está estimulando a economia, trata-se de, no caso, de uma pessoa que está fazendo um investimento imobiliário, está crescendo de alguma forma o setor imobiliário, ou no caso, no setor do agronegócio, o governo isenta. Nesse caso do imposto de renda, o governo isenta de imposto de renda. Qual que é o risco? O risco de você que vai investir num CRI ou num CRA é de simplesmente, aí nesse caso não entra aqui eu como dono do galpão. Mais ou menos aí o risco vai ficar aqui, o risco na verdade, como não tem a proteção do FGC, o risco fica mais ou menos por conta de você saber mais ou menos analisar qual está sendo a empresa que está fazendo a locação através dessa securitizadora. Porque, de novo, a securitizadora, ela vai pegar o valor que a Ambev ia pagar para o dono e ela vai pagar direto para a securitizadora. Só que o risco, na verdade, entra nesse caso aqui, mais é se a Ambev não pagar os aluguéis. Então, uma análise básica que vocês têm que fazer é isso. Porém, pessoal, quando você vai numa corretora que você vai procurar um CRI, se for o caso, né, se você quer fazer esse tipo de investimento, pelo que eu percebi, você consegue ver que tem uma agência, creio eu que é internacional, que se chama Waiter, que eles classificam
no caso, as empresas que estão, de alguma forma, fazendo as locações com uma nota de classificação, e geralmente é AAA. Então, se tiver esse AAA, ela, de alguma forma, ela é mais confiável. Então, assim, isso daí é um mecanismo para você realmente minimizar, mitigar, vamos dizer assim, esse risco. E para finalizar, sobre os CRIs, no caso, uma recomendação, se você pensar bem, porque através de uma securitizadora, através, no caso, dessa negociação que a gente foi feita aqui, já ficou um pouco meio que já gasto, mastigado. Ou seja, o spread aqui, você como investidor perde um pouco de rentabilidade. Embora, como sempre eu falei que isso funciona para qualquer investimento, quanto maior risco, maior o retorno. Então, os CRIs e os CRAs, eles geralmente também são mais lucrativos, que como já foi deixado as imagens para vocês deram para ver que eles têm uma rentabilidade um pouco maior que, por exemplo, um CDBs, principalmente uma poupança, que poupança é o pior dos investimentos. Se você investir através de um fundo imobiliário, porém aí você já vai para a renda variável, geralmente os FIIs de papel, porque tem FIIs de papel, que é fundos imobiliários, e FIIs de tijolos. FIIs de tijolos, na verdade, eles estão comprando galpões, geralmente galpões, dando um exemplo igual, parecido aqui, galpões logísticos para locarem, e você recebe mensalmente. Agora, os FIIs de papéis, o que eles fazem? Eles compram direto da securitizadora, e eles, como uma instituição, eles conseguem geralmente fazer negociações melhores. Então, se você investir através de um FII, você geralmente tem um retorno melhor. Entendeu, pessoal? Então, eu espero que vocês aprenderam mais um pouco sobre a renda variável. No próximo vídeo, eu falarei para vocês sobre o Tesouro Direto e sobre debêntures. Espero que tenham gostado. Inscrevam no meu canal, deixem um like, curtam e compartilhem. Fiquem com Deus.